Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns desenhos mais antigos que eu fiz bem antes de pensar em fazer o canal ou algo do tipo. Mais uma vez peço desculpa a vocês pelo barulho que vai ter do lado de fora e vamos pro vídeo. No vídeo eu vou mostrar o desenho e mais ou menos o tempo que eu levei para fazer ele. Então, de início, um desenho que eu fiz do Gaara e o Rock Lee meio a meio, que é aquela cena épica para quem assistiu todos os episódios do Naruto clássico e tudo mais. Conhece essa cena aqui, que é quando o Rock Lee abre o quinto portal e luta contra a Gaara. Esse desenho aqui eu demorei umas 25 a 26 horas na questão de fazer o esboço e fazer a pintura completa. Desde pintar a pintura do personagem, a pintura da parte de trás, a pintura do fundo. Não peguei ele para fazer tudo de uma vez. Claro, eu fui aos poucos. Fui fazendo ele aos poucos, porque passar 26 horas desenhando, fazendo uma coisa assim é muito, muito cansativo. O próximo desenho que eu separei aqui para vocês foi um desenho que eu fiz dos 7 pecados capitais. Eita, parece que não vai dar, mas assim fica ruim para vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Então, um desenho dos 7 pecados capitais. Só a parte do rosto deles. Nesse desenho aqui eu demorei umas 15 horas fazendo ele, porque eu tive que fazer todas as linhas, tudinho certinho, depois fazer rosto por rosto, olho por olho, detalhe por detalhe e fazer a pintura um por um. E na época que eu fiz essa pintura aqui, ainda não tinha meu material de pintura, ou seja, só era com 4 cores de pele que eu tava para fazer todo o desenho. O trabalho era bem maior, tinha que fazer muita mistura, mas mesmo assim, por ser um desenho simples, mas nem tanto, eu consegui fazer ele em umas 15 horas. Outro desenho foi um desenho realista da minha namorada que eu fiz. Ela mandou a foto, eu achei legal e acabei fazendo um desenho realista, claro. Fiz simples, eu não fiz ele com muito detalhe, fiz pouca sombra e tudo mais. Esse aqui, como eu fiz o esboço dele no computador e depois eu repassei o esboço para outra folha, ele demorou umas 6 horas para eu fazer tudo isso, porque até no computador teve todo o trabalho. Porque ele tá com grafite mais escuro, aí não dá pra ver direito. Então, tô dobrando ele um pouquinho pra vocês verem melhor. Outro desenho realista que eu fiz, que foi antes de fazer da minha namorada, foi o da filha da minha prima. Ela mandou, eu pedi a foto a ela, na verdade, que a filha dela, eu acho ela bem fofinha, pedi a foto e fiz esse realismo. Aí quando ela vir, eu entrego a ela, mas até lá, como a gente mora em estado diferente, até lá eu tô com o desenho. Ela viu, ela gostou muito. Nesse aqui eu passei 10 horas fazendo ele, por conta do detalhe, o detalhe é bem mais, o trabalho foi bem mais e tudo mais. Claro, sem falar também no trabalho no computador e tudo mais, ou seja, eu tô incluindo todo, mais ou menos o tempo que eu passei. Não é 100% esse tempo, mas é mais ou menos o tempo que eu passei para fazer. Outro desenho selecionado foi o do Pikachu no estilo de Goku do Dragon Ball clássico. Eu chamo do clássico porque quem não conhece o Dragon Ball que Goku era pequeno, toda a jornada e tudo mais, então eu costumo chamar ele de clássico. Isso aqui eu vi na internet, no caso eu vi no Kawaii. Então eu repliquei, ou seja, refiz o que o cara tinha feito, claro, na minha pegada e tudo mais. Esse aqui foi até rápido para fazer, eu demorei 3 horas fazendo ele para pintar, fazer ele, pintar e tudo mais. Fiz até rápido porque, por mais detalhe que ele tenha, ele é bem simples. O Pikachu é bem simples. Fez o corpo do Pikachu, botou o cabelinho, a nuvem e pronto, só mudou a roupa. Aí por isso eu levei 3 horas só para fazer. Assim,
Claro, mais ou menos 3 horas. Outro desenho que eu fiz, que já foi quando eu comprei o material tom de pele, que eu quis testar, porque tinha muito essa mudança de pele, foi o do Muggy Roof, do One Piece. Esse desenho aqui eu passei 30 horas para fazer ele completo, desde o esboço, tudo mais, para a pintura. O fundo eu não demorei muito, porque o fundo eu não fiz de lápis normal. Eu fiz de lápis aquarelável, que é aquele lápis que você passa e ele dilui na água. Então foi bem mais fácil, mas a outra questão foi o que mais demorou. Por isso que ele demorou cerca de 30 horas. Claro, eu fiz ele em 3 dias, não fiz ele no mesmo dia, eu fiz ele em 3 dias. Porque ele é muito complicado de você fazer no mesmo dia, sem falar a questão do trabalho que tem também para você fazer, tem que estar concentrado e tudo mais. Um desenho mais atual que eu fiz agora há pouco foi esse do Vegeta, ou Vegeta como muita gente conhece. Que eu fiz uma cronologia dele do Dragon Ball Z para o Dragon Ball Super, onde eu peguei a versão dele pequeno, criança, a versão dele da primeira vez que ele chegou na Terra e a versão dele agora no Super. Esse desenho aqui eu levei 20 horas para fazer, porque eu usei canetinha. Canetinha ajudou muito na questão do tempo, porque a canetinha ela faz com que o trabalho seja bem mais rápido. Como eu tenho a canetinha nesse aqui, eu resolvi testar e ficou muito bom na minha opinião, mesmo sendo umas canetinhas de baratas e não sendo uma canetinha profissional, sendo uma bem escolar. Eu gostei muito do trabalho. Outro trabalho que eu fiz foi tentando um realismo com o cabelo. Eu fiz aqui um cabelo mais jogado, não foi um cabelo todo detalhado. Esse desenho aqui eu fiz ele em um dia só, mas ele custou 10 horas de relógio para fazer. Por conta que tá fazendo fio por fio, em vez de pintar tudo de uma vez. Esses desenhos realistas são bem mais difíceis de fazer por conta dessa questão que você tem que fazer fio por fio, principalmente cabelo, fio por fio, tudo detalhe por detalhe. Se você errar um fio de posição, o desenho já fica sem nexos. Aí você perde desenho. Fiz um bem jogadão, que é aquele cabelo, beleza, tá embaraçado e tudo mais. Não quis fazer um mais detalhado porque só tava testando para ver se eu conseguia fazer. Outro desenho bem recente, que se vocês for no meu Instagram, falando nisso, o link tá na descrição, pessoal. É só ir lá e dar uma olhada, conferir meus trabalhos lá. Nem nos destaques, nem tentativa e tentativa 2.0, cada um tá já cheio com 100 desenhos que eu fiz. Tem esses desenhos mais atuais e tem os desenhos mais antigos. E tentativa 2.2 são os desenhos que eu estou lançando normalmente no canal. Na verdade alguns, porque alguns estão na tentativa 2.0. Esse desenho aqui é de Ascensão do Herói do Escudo. Eu amo muito esse anime, porque não é bem conhecido, é um anime de 2019, mas ele é muito bom. Ele tem uma história muito boa, as cenas de luta, tudo mais, drama e etc. são muito boas. Ele não deixa você com vontade de, faltou alguma coisa. Não. Esse desenho aqui eu demorei cerca de 15 a 17 horas fazendo ele. Por conta do detalhe, ele tem muito detalhe. Mesmo eu usando canetinha, na maioria das partes, eu tive muito trabalho. Sem falar o esboço, que eu tive que fazer um, outro e depois outro. A pintura a mesma coisa, um, outro e outro. A questão do fundo da pintura não, eu deixei mais jogada mesmo e ela também tá de aquarela. Aí foi bem mais simples, mas a questão dos personagens foi bem complicado, por conta que sobreposição, um atrás do outro, tudo mais, tem que fazer tudo certinho para não sair com tanto problema. E como eu já disse, mesmo usando canetinha na maior parte, tipo no cabelo, nas roupas dos personagens, na maior parte dele mesmo,
ainda custou muito tempo mesmo, entre 15 a 17 horas. Fiz tudo em um dia, ou seja, foi trabalhoso. Outro desenho realista que eu fiz, pessoal, foi do olho. Eu fui tentar fazer um desenho realista do olho. Esse aqui parece ser simples. Ah, é só um olho, parece ser simples, mas ele me custou o dia inteiro. Eu não sei dizer exatamente qual foi o tempo que eu levei para fazer, mas eu creio que esteja entre 17 a umas 20 horas de trabalho. Porque eu peguei logo cedo, umas 8 horas da manhã, e vim acabar de fazer ele, tipo, fiz logo os bolsos e tudo mais. E vim acabar de fazer ele, e era umas 7 horas da tarde, se eu não me engano. Se eu não me engano foi mais ou menos isso. Ou seja, custou muito tempo mesmo. Outro que custou muito tempo e é um dos mais atuais na questão do meu realismo é esse desenho desse cavalo. Cara, esse aqui custou muito tempo. Eu comecei a fazer ele umas 9 horas da manhã. Eu vim parar de fazê-lo, era umas meia-noite, mais ou menos. Ou seja, como vocês podem ver, foi muito tempo. Ou seja, que é 15 horas mais ou menos de trabalho. Foi trabalhoso? Foi, mas me orgulho muito, porque na questão de realismo, eu nunca tinha feito trabalho completo assim de realismo na pintura. Ainda mais com animal, que animal tem pelo e tudo mais, a textura é diferente, o trabalho é diferente do que de fazer de pessoas, bem mais detalhado, você tem que saber como fazer o olho, tem que saber como fazer os negócios todinho, a proporção do corpo. E esse aqui eu não fiz o esboço dele no computador, porque se eu fizesse não ia dar para fazer. Trabalhar com realismo em pintura assim, não tem como fazer o esboço em computador. Tem que ser tudo olhou e fez. Porque esse esboço que você faz, você vai apagar ele para deixar ele bem clarinho, ou seja, deixar ele o mais claro que você conseguir para transformar ele depois em fios com a cor que você quer. Como o cavalo tá no correr, tá no gramado tudo mais, e eu não fiz ele normal, então passei um traço aqui de areia para dar um destaque nele, na questão dessa parte dele que realmente é 100% branca. Aí para não ficar sem nexo, eu peguei e passei para deixar bem legal. Então galera, esses são alguns dos desenhos que eu já fiz, que tem lá no Instagram. Tenho vários outros desenhos, vários desenhos que talvez eu nem cheguei a postar no Instagram. Tem um caderno de desenho desse escolar normal. Tá todinho cheio de desenhos. Tenho os esquetes, que nem mostrei a vocês. Outro caderno de desenho que eu tô fazendo alguns desenhos. Tenho dois que eu tô fazendo alguns desenhos. E tenho essa pasta cheinha. Deixa eu ver se tá. Ó, cheinha de desenhos já feitos. Então se vocês gostou desse tipo de vídeo, eu mostrando meus desenhos, dizendo mais ou menos o tempo que eu levei para fazer, e quiser ver mais, deixa aí no comentário. Gostaria de saber de vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo, mostrando os desenhos, o tempo que passou e tudo mais. Ou se não. Se vocês comentarem que gostou, eu faço o próximo vídeo mostrando outros desenhos. E principalmente mais antigos, que foi quando eu comecei a desenhar, que meus traços ainda não eram bons. Caso ninguém comente, eu não vou trazer mais vídeo nesse estilo. Vou só trazer fazendo desenhos. Então pessoal, quem gostou desse vídeo, deixa o gostei aí, deixa o like. Quem quiser ver outros desenhos, sem eu precisar postar aqui, tá lá no meu Instagram. Só vocês ir aí na descrição aí embaixo. Deixa o seu comentário. Compartilha com os amigos para eles verem meu trabalho.
Não se esqueça de sempre estar comentando o que vocês querem ver e o que vocês não querem ver no canal. Lembrando que é um canal de desenho, ou seja, tudo que eu fazer nele vai ser voltado para desenhos, minhas técnicas que eu uso e tudo mais. Para quem não me conhece ainda, eu sou Aldino José e gosto de brincar de desenhos. Para quem chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima, pessoal.